Fala líder, dando início a mais um Pode Liderar e hoje um assunto que a galera tem me perguntado muito. Eu falei, tá bom, pessoal, no próximo episódio eu vou trazer para vocês assuntos sobre liderança e como formar uma equipe de alto desempenho. Mas, primeiro, roda a vinheta. E é isso aí. Vamos lá então, falando a respeito de equipes de alto desempenho. Equipes de alto desempenho e antes de qualquer coisa, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Gustavo da Ultra Coffee. Equipe de alto desempenho é a equipe da Ultra Coffee que serve um café maravilhoso e em vários pontos de venda. São mais de 40 franquias espalhadas pelo Brasil e já rompendo fronteiras também, indo aí para fora do nosso país. Por quê? Porque já é sucesso e se você quer ser um franqueado da Ultra Coffee e realmente ter um produto de qualidade e oferecer um serviço diferenciado, eu recomendo que você acesse aqui embaixo o link e procure o time da Ultra Coffee. Entenda sobre como você pode ser um franqueado da Ultra Coffee e também, assim como o assunto que eu vou falar hoje, equipes de alto desempenho, você possa ter um alto desempenho também com essa franquia, tá bom? E vamos lá então, gente. Olha só. Algumas pessoas me falaram assim, Davidson, como faço para ter uma equipe de alto desempenho? Como que eu contrato pessoas? Como que eu formo um time? Como que eu treino um time? Como que eu faço as pessoas realmente desempenharem bem na minha empresa ou aqueles projetos que eu lidero? Bom, vamos lá então. 3 coisas são fundamentais quando você quer formar uma equipe de alto desempenho. Primeiro, uma visão clara de um objetivo. Depois que você definiu o objetivo, você precisa dizer como você pretende chegar nesse objetivo. E uma vez que você definiu o como você quer chegar, aí sim você vai treinar as pessoas no como chegar para atingir as metas. Ok? São três o que, tá? Você precisa definir. Então, objetivo, processo e quem são as pessoas que estarão com você. Bom, uma visão clara sobre o que tem que ser feito é uma visão clara do que onde você pretende chegar, quem você quer se tornar, que tamanho a empresa quer ser, por que que esses objetivos são importantes. As pessoas quando estão trabalhando conosco, elas não podem fazer as coisas por fazer, elas precisam entender que esses objetivos têm uma importância muito maior que os seus números. Eles precisam ser maior do que os números representam. Por exemplo, eu quero obter 30% de participação no meu mercado, 40% de participação no mercado, 50%. Por qual motivo? Não é um número pelo número, existe uma razão pelo qual você quer se tornar uma empresa maior, você quer chegar. E esses valores que você está perseguindo são aqueles valores que vão se conectar com as pessoas que trabalham com você. Uma vez que isso está claro, na alta direção da empresa, ela vai descendo para os níveis gerenciais, que vai chegando nos níveis operacionais, certo? Uma vez que você definiu seus objetivos e você tem uma visão clara do o que você quer conquistar e por que você quer conquistar, você vai definir agora o como você vai chegar. Parece muito óbvio isso, parece muito comum isso que eu estou dizendo aqui, mas nas empresas que eu tenho prestado consultoria e tenho atendido, eu tenho visto muitas empresas sem essa visão clara do como chegar nos seus objetivos. Ela simplesmente define o objetivo, mas não diz para as pessoas da empresa por que aquele objetivo é importante. Simplesmente fica como uma vontade do empreendedor, uma vontade do empresário em chegar nesse resultado.
E as pessoas não vão se comprometer só com isso, elas precisam de uma causa. Então, um líder, um grande projeto, ele precisa de uma causa maior do que o seu próprio número. Ele não pode estar baseado simplesmente em um resultado numérico. Ele precisa estar baseado em resultado numérico, acompanhado de valores, valores importantes que conectam com os valores das pessoas. Até eu gosto de dar um exemplo, né? Quando na minha época de militar, na minha época de exército, eu vou te dizer assim que muitas vezes as pessoas que estavam ali, os meus liderados, eu mesmo, não era pelo salário que a gente estava disposto a ir para um combate, para a guerra ou por um número, mas por uma causa, né? Por uma responsabilidade que a gente tinha de defender o nosso país, de defender o nosso país se necessário fosse com sacrifício da vida. Então isso já era trabalhado e essa causa já estava definida. Então não era pelo salário. Por isso que às vezes as pessoas acham que todo mundo vai lutar por uma causa de acordo com o salário. Mas as pessoas não vão lutar por uma causa pelo salário. Elas vão lutar por uma causa desde que aquilo faça sentido para elas. Desde que aquilo esteja conectado com aquilo que elas acreditam valer a pena. E é isso que faz um profissional se dedicar. Ele precisa entender que vale a pena, ok? Um outro item é importante que é o processo, o como você vai atingir esses objetivos. O como você vai atingir são as etapas e o que é necessário para que isso aconteça. Processos que não são claros. O que é o processo? Tá? O processo é o caminho que você vai percorrer. E o que é necessário nesse caminho e a forma com a qual você vai percorrer esse caminho que vai levar você do ponto A até o ponto B. Imagina que o objetivo principal seja você escalar uma montanha. Tá? Imagina aí você uma montanha e você está com a sua equipe aqui na base e nós temos um objetivo de chegar lá no topo. Está claro a visão, está claro onde nós vamos chegar, está claro para todo mundo. Lá é o objetivo. O como nós vamos chegar lá são as rotas e o caminho. É qualquer caminho que é possível escalar uma montanha? É por qualquer caminho? É de qualquer jeito que a gente faz? Não. Uma montanha ela é feita de vários níveis, várias etapas. E não é um caminho reto para você chegar no topo de uma montanha. Em algumas montanhas é necessário você dar, à medida que você está escalando, uma volta. Por um lado você escala, daí você dá outra volta e você escala não pelo mesmo lado, mas por um lado oposto. Então, o caminho para um objetivo ele não é uma linha lógica e uma linha reta. Ele é um caminho que tem várias curvas, vários percalços também, vários obstáculos que vão ser transpostos, mas que precisa estar claro o caminho que vai ser seguido. Acontece que grandes líderes, têm isso muito claro em suas mentes. E aqueles que não são líderes, não têm essa clareza. Ele simplesmente vai no vamos lá. Vamos lá, tem que chegar, mas não está claro o caminho para ele. E por isso, durante o trajeto, perde-se muitas pessoas. Perde-se, como a gente dizia, muitos combatentes, né? Perde-se muitos combatentes por quê? Você está colocando as pessoas em situações que você não previu e que você não tem a noção do que é necessário para para cumprir aquele objetivo. E aí o que acontece? Acontece aquilo que a gente chama da palavrinha que toda empresa tem arrepio. Turnover. Rotatividade. As pessoas acabam saindo da empresa ou você acaba desligando pessoas da empresa. Por quê? Você não tem clareza do caminho que você precisa percorrer, ou seja, do processo que precisa ser executado. E você fica na tentativa e erro. E por não desenhar isso, você acaba contratando pessoas erradas, certo? Pessoas erradas são pessoas que não possuem a competência ou as habilidades necessárias para aquele processo que te leva a um objetivo. Então, quando você começa a ter uma equipe de baixo desempenho,
O problema está na sua contratação. Você está contratando de forma equivocada, não porque você não sabe contratar. Você sabe contratar, mas você não sabe para qual missão e qual processo você está contratando as pessoas. E aí você contrata errado, e aquela pessoa é surpreendida porque ela é contratada por uma atividade e acaba fazendo outra. Percebe? E aí você vai tendo o quê? Problemas dentro da sua empresa e não consegue ter uma equipe consistente. Então, vamos lá. Definindo o processo e o caminho que você vai percorrer e que você vai seguir para atingir aquele objetivo, de acordo com os desafios que você vai contratar pessoas capacitadas e alinhadas com esse processo e esse desafio pelo qual elas vão ter que passar. Se for processos que vai exigir muita resiliência, muita força de vontade, muita dedicação das pessoas, você vai ter que perseguir isso no momento da sua contratação. Você vai ter que olhar pessoas que têm em sua história e que têm isso na sua natureza, a resiliência para passar por desafios, para tentar vários caminhos e achar a solução de um problema. Ou, num determinado processo deve ser construído dentro da empresa, que é uma coisa que não fica clara, às vezes, para os gestores. Tem pessoas que você contrata para já entrar dentro de um processo que está construído e pessoas que você contrata para construir um processo para aqueles que vêm atrás depois passar. São perfis diferentes de profissionais e de gestores também dentro de uma empresa. Tem gestores que estão capacitados a simplesmente pegar um processo pronto e tocar aquele processo. E tem gestores que têm a habilidade, a capacidade de construir processos e aí sim colocar ele para rodar, contratar pessoas e fazer a empresa prosperar. Então são perfis diferentes na hora que você vai contratar. E, volto a repetir, por não ter essa clareza, acaba se contratando de forma equivocada. Quando você tem a consciência desse caminho que vai ser feito, e esse caminho deve ser feito com as habilidades que você vai contratar aquela pessoa, você começa a mapear o que você precisa para fazer aquele caminho. Quando você tem esse mapa do perfil da pessoa, aí no perfil entra as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais. Uma outra coisa que eu vejo acontecendo muito nas empresas é as empresas contratando habilidades técnicas e não avaliando as habilidades comportamentais. E o que acontece é que você é contratado por habilidades técnicas e é demitido por habilidades comportamentais. Então, qual é a lógica disso? Na grande maioria das vezes, falta dentro da empresa o quê? O comportamento das pessoas. Então, numa entrevista, é importante ter essa habilidade de compreender também as competências comportamentais que aquele profissional tem. Quando você está contratando alguém para trabalhar com você, e aí, nas empresas que eu trabalhei, às vezes, do negócio eu entendi às vezes muito pouco, mas de pessoas eu sempre entendi muito bem, e sempre o meu sucesso e os resultados que eu tive sempre foi porque eu tinha essa clareza sobre o objetivo, o processo e sabia contratar as pessoas para fazer o processo certo. Então, quando eu olhava todo o processo, eu olhava primeiro o meu objetivo, qual era o próximo passo? Eu tentava entender, eu procurava entender qual era o caminho que eu precisava fazer para chegar no objetivo. Quando não tinha o caminho, eu construía o caminho, que é o processo, e depois que isso estava claro, eu contratava as pessoas para aquele processo e para aquele caminho. Isso facilita muito e acelera muito o quê? A produtividade na empresa e os resultados que a gente colhe. Por isso que, quando você vai contratar, você precisa ter essa habilidade de fazer essa leitura. Claro que não é fácil, existe treinamento para isso, existe regras para isso, princípios para isso, ferramentas para você fazer isso. Mas eu quero deixar claro para você que esses princípios são fundamentais quando você quer ter alto desempenho na sua equipe. Um outro fator bem importante que as pessoas me perguntam
O que você contrata? Você contrata primeiro, você contrata comportamento ou você contrata habilidade? Davidson falando agora como o Davidson contrata e o que eu acredito como crença para se atingir alto desempenho, certo? Eu olho para o candidato e eu procuro contratar primeiro o comportamento, segundo a habilidade. Claro que a pessoa tem que ter um mínimo de habilidade para trabalhar em um processo que ela vai fazer, que ela vai executar, mas é fundamental o comportamento. E em alguns momentos a gente vê as pessoas fazendo o quê? Dando muito mais valor para a habilidade e abrindo mão do comportamento. Não quero discutir o certo ou o errado, eu quero discutir aquilo que eu tenho de experiência e que eu vi funcionar durante muito tempo. E se você não testou, eu convido você a testar o comportamento e treinar a habilidade. Por quê? A habilidade, dependendo do que a pessoa for fazer na empresa, você consegue 30 dias, 60 dias, você prepara uma pessoa para aquela tarefa. Comportamento é muito difícil você mudar. É muito complexo você entrar na base do ser humano e mudar um comportamento. Primeiro, a pessoa precisa querer mudar aquele comportamento. E segundo, transformar um comportamento de uma pessoa é muito desafiador. E às vezes o tempo que a pessoa precisa para mudar aquele hábito, que ela demorou anos para adquirir, não é o tempo que a empresa tem, é o tempo ou o tempo que você tem como gestor. Então, é muito melhor você treinar uma habilidade do que mudar um comportamento. Tá? O que é importante aí? Você ser um líder capaz de treinar a habilidade de saber que quando você contrata as pessoas, avaliar o gap que as pessoas têm para aquela função que elas vão fazer e você entender que você vai precisar de um tempo para ter paciência, mas que aquela pessoa tem muita vontade de aprender. Então, uma pessoa com um bom comportamento, com coração ensinável, já com as habilidades iniciais e com muita vontade, no caso de aprender, você sendo um líder que tem vontade de ensinar, está feito aí um ótimo casamento para você atingir bons resultados. A questão é que o líder não tem tempo para ensinar, não gosta de ensinar e quer a todo momento contratar pessoas prontas. Primeiro, essas pessoas que já estão prontas, você acaba contribuindo muito pouco com essas pessoas. Elas vão entregar o conhecimento delas por um tempo, mas não tem um vínculo de troca. E as pessoas acabam sendo fidelizadas dentro de uma equipe quando tem um vínculo de troca. Quando ela percebe que o líder ensina coisas novas para ela e um líder desenvolve ela como pessoa e como profissional. Quando o líder desenvolve ela como pessoa e como profissional, ela acaba tendo um sentimento de cumplicidade, um sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão que coloca ela em posições melhores, com um salário melhor, com um crescimento maior, empodera ela como ser humano, isso não tem preço, isso tem valor. E esse valor, ele é infinito, ele não tem como você mensurar. Não vou dizer que ele é infinito, mas ele não tem, como não tem como mensurar, a pessoa acaba vendo que existe um vínculo e uma satisfação em estar com você, porque você é alguém que investe no crescimento dela. Você investe aquilo que você tem de melhor, o teu tempo. E, em algumas vezes, eu vejo líderes terceirizando 100% do treinamento das suas equipes. E um líder precisa ser capaz de treinar. Não é fácil, existe treinamento para dar treinamento, mas um líder precisa também ter uma causa social e ter uma vontade de que as pessoas que estão com ele cresçam, as pessoas que estão trabalhando com ele se desenvolvam, de olhar para as pessoas e falar assim, poxa, eu quero que essa pessoa, se ela crescer e ela for embora, poxa, perfeito. O pior é ela não crescer, não se desenvolver e ficar na minha equipe. Então eu prefiro 1000 vezes treinar uma pessoa, capacitar um profissional e ele me deixar, do que não capacitar e ficar com um profissional fraco. Porque a partir desse momento que esse profissional cresce, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo com que a minha mensagem chegue a mais pessoas. Ele vai entender que, para ele formar alguém na vida dele, ele vai precisar formar outras pessoas e se tornar também um líder,
ele vai precisar se dedicar às pessoas. E isso não tem fim. Várias pessoas, dezenas de pessoas que eu formei, que hoje são líderes e têm isso como princípio. Sabe que vai ter que se dedicar se ele quiser ter uma boa equipe. Então, todos vocês que querem ter uma equipe de alto desempenho, você precisa ter em mente que você precisa se dedicar. Não adianta você ficar toda hora querendo trazer pessoas prontas do mercado para a sua equipe. É quase que impossível você contratar uma pessoa 100% pronta para o seu negócio. Você precisa ter a clareza de que o processo que você vai fazer, você vai buscar uma pessoa e que essa pessoa, no processo que você tem definido, você vai ter que capacitar essa pessoa e desenvolvê-la. Tá bom? Uma vez que você tem essa visão e essa clareza, você vai ter que ir para o próximo passo. Recompensar. Uma das formas de você ter uma equipe extremamente motivada são duas coisas fundamentais, tá? Então, te falei sobre visão, sobre o processo, sobre a contratação das pessoas. E agora, reter as pessoas. Reter as pessoas tem duas coisas que você, líder, precisa ter muito claro com o seu time. Primeiro, meritocracia, o sistema de recompensa. E outro, senso de justiça. A pior coisa que tem é trabalhar com líderes que não têm senso de justiça. Não é claro a forma de recompensar e de punir, entre aspas, né? Aqui eu vou colocar, porque é necessário você cobrar, é necessário sim penalizar as pessoas quando elas não cumprem as regras, e é necessário sim recompensar as pessoas quando elas fazem além daquilo que elas deveriam fazer. Então, quando você tem claro isso e você procura recompensar as pessoas quando elas se dedicam a mais, quando elas entregam resultados melhores daqueles que você espera, você tem um grupo altamente capacitado, um grupo buscando sempre o alto desempenho, porque ele sabe que toda vez que ele se superar, ele será recompensado. Estando claro os sistemas de recompensa, de meritocracia e o teu senso de justiça para a equipe, vai fazer com que a equipe seja uma equipe que lute não só por você, mas também lute pelos próprios ideais dela. Ou seja, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter bons resultados, todo mundo quer se desenvolver. E se uma empresa não oferece meritocracia e um senso de justiça para as pessoas, como que você vai ter pessoas boas e pessoas produtivas se ela fazendo ou não fazendo, ou extrapolando, ou fazendo muito mais do que ela deveria fazer, ela não é recompensada por isso? Hipocrisia a gente falar que as pessoas não querem ser recompensadas quando elas entregam a mais. Todos nós queremos ser recompensados quando entregamos a mais. E isso é importante, né, um líder estabelecer dentro da sua equipe. Um outro ponto que tem a ver com a meritocracia é você trabalhar os sonhos das pessoas que trabalham com você. Existem sonhos de curto, médio e de longo prazo. E se você não conhece os sonhos das pessoas que trabalham com você, você tem um grande problema, porque você só está preocupado com os teus sonhos. E líder egoísta não prospera. Líder egoísta está preocupado só em fazer com que as pessoas trabalhem em função dele para que ele realize os sonhos dele. Mas ele não está preocupado com a realização dos sonhos da equipe. Quando você se preocupar com a realização dos sonhos das pessoas que trabalham com você e você ajudar essas pessoas a realizar os sonhos delas, automaticamente o seu vai estar sendo realizado. A questão é que você quer que as pessoas façam tudo por você para que o seu sonho seja realizado e você não está nem aí para as pessoas que estão à sua volta e que estão também te servindo. Então, lembrando, tá num dos livros lá do Monge Executivo, se você for olhar na Bíblia, também falando sobre os princípios de liderança, os princípios de Jesus, um líder, ele se preocupa em servir. Servir é se preocupar com o próximo e fazer com que ele atinja o objetivo dele. Se você conhecer os objetivos do seu time, reconhecer os sonhos das pessoas que trabalham com você, e você se dedicar todos os dias para que a sua equipe realize os sonhos dela, qual é a probabilidade que tem de você realizar os teus sonhos?
Então, um líder que pensa em si mesmo jamais vai atingir grandes resultados. Um líder que olha somente para o seu umbigo jamais vai conseguir fazer uma empresa prosperar. E um líder ele precisa ser bom, um líder precisa ser competente, um líder ele precisa ser humilde, ele precisa saber que realmente o que ele sabe e o que ele não sabe. E se você contrata pessoas melhores que você, deixa as pessoas exercerem o papel delas de ser melhor que você. Um líder ele não contrata pessoas piores que ele. Teve uma empresa que eu trabalhei que o, o, o gestor, né, o gestor que me liderava, ele queria que eu fosse um pitbull, mas queria que eu tivesse um comportamento de pincher. Então, assim, então ele me contratou para dar resultado e ser um cara agressivo nas metas, agressivo nos resultados, mas ele queria que em alguns momentos eu mudasse. Então, assim, você tem que ter claro que se você contrata pitbull, pitbull tem comportamento de pitbull, Rottweiler tem comportamento de Rottweiler, pincher tem comportamento de pincher. Cara, então não adianta, escolha as pessoas, mas deixe elas desempenhar o papel que você quer colocá-las para elas desempenhar. Certo? E deixe as pessoas serem quem elas são de verdade. Deixa aflorar, dê oportunidade para as pessoas mostrarem seu conhecimento. Tem líder que ele é tão inseguro que ele quer ser o dono da verdade, ele acha que ele tem que ter a resposta para tudo. O líder ele quer ter ele não, se eu não, eu tenho a resposta para tudo, eu sou o bonzão, eu sou o cara que sabe tudo. Na verdade, você não precisa saber tudo. Um grande líder não é aquele que sabe tudo. É um líder que tem a capacidade de perguntar, fazer perguntas assertivas. Boas perguntas é que fazem de você um grande líder, não são grandes respostas. E quem é o líder que gosta de dar só a resposta? É o líder egocêntrico, aquele que vem em mim e aí treina as pessoas a dependerem dele. Aí esse líder é muito fácil de você identificar o líder egocêntrico. É só você ver que ele sempre tem resposta para tudo. Ele não tem perguntas inteligentes. É o líder que centraliza, a equipe depende das respostas dele para desempenhar. E quando ele não está na empresa, a empresa não, as pessoas têm medo de fazer, por quê? Ele não treina as pessoas a pensarem. Henry Ford traz uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: pensar é um dos trabalhos mais difíceis que existe e talvez, por conta disso, tão poucas pessoas tenham se dedicado a ele. Então, pensar não é fácil. Fazer perguntas não é fácil. E eu também não culpo as pessoas de não saberem fazer perguntas, até porque o nosso sistema educacional ao qual nós estamos inseridos, e vou fazer a minha meia-culpa, né, porque infelizmente nós estamos dentro desse processo, o nosso sistema educacional, que eu considero ele já muito ruim e ultrapassado, nos treina para quê? Para dar resposta. O nosso sistema educacional não nos treina para fazer perguntas. As escolas deveriam premiar os alunos por fazerem as melhores perguntas e não darem as melhores respostas. Por que eu falo isso? Porque você pode ver que na escola, desde que nós entramos, nós somos treinados a um fala, todos escutam, para falar qualquer coisa. Tem que, né, para se expressar, tem todo um estresse ali, porque a pessoa se expõe. Então já reprime que é assim, ó, tipo, cuidado que quem se expõe muito pode não se dar bem. Um dos maiores medos que as pessoas têm é de falar em público, é de levantar e se expressar, de colocar suas ideias, suas opiniões, aquilo que elas pensam. Por que que a grande maioria das pessoas tem esse medo? Porque a nossa educação não estimula as pessoas a se exporem, não estimula as perguntas e as reflexões. Enquanto que nas escolas deveriam o quê? Deveriam estimular, e eu já vou explicar para você por que eu estou fazendo esse paralelo entre a escola e a empresa. Porque acontece exatamente assim. Você vai numa reunião de líderes, aí vai o senhor da verdade, sabe? Aquele senhor da verdade que sabe tudo, não permite, ele não estimula o raciocínio da equipe, ele só quer falar porque ele tem o ego tão dolorido e é tão doente
que ele acha que só ele sabe. Ele quer treinar as pessoas a serem burras, quer emburrecer as pessoas, porque ele não estimula. Quem não estimula o raciocínio das pessoas não está estimulando o crescimento da empresa. E estimular o raciocínio das pessoas não é dando resposta que a gente estimula o raciocínio. A gente estimula o raciocínio das pessoas fazendo perguntas, fazendo as pessoas refletirem, partindo de um raciocínio. Então, as escolas, na minha concepção, deveriam fazer o quê? Deveriam ter explicar como um raciocínio foi formado, como chegou-se à conclusão de algo e estimular para que nós partíssemos daquele ponto e não aceitássemos aquilo como uma verdade e decorássemos aquela verdade que um dia foi descoberta. Todos os grandes pensadores e todas as pessoas que nos ensinam algo e todos os escritores e todos aqueles que nos deixaram algo de conhecimento, eles partiram de algo que não era provável. Eles partiram sempre de algo que já tinha sido descoberto e melhoraram aquilo partindo daquele raciocínio que já tinha sido construído. Eles não se limitaram a pensar como todo mundo. Eles buscaram pensar diferente de todo mundo. E olha só o que acontece nas escolas. Estimula-se as pessoas a decorarem e a entender um conteúdo e um conceito que foi descoberto e aprender e decorar aquilo e explicar sobre aquilo. Já foi descoberto, tem que explicar sobre aquilo sim, mas e depois disso? O que eu faço com esse conhecimento? Como eu uso esse conhecimento para, a partir dele, criar coisas novas? Como eu parto de um conhecimento, entendendo e me transportando para tudo aquilo que foi pensado, como eu desenvolvo um novo pensamento partindo de um pensamento já existente? Se nós estimulássemos isso também dentro das empresas, nós teríamos empresas muito mais produtivas e muito mais evoluídas. Mas acontece o quê? O ego. O ego mata as pessoas e mata a humanidade. Porque o bonzão, o líder bonzão é aquele que dá a resposta, tem resposta para tudo. Isso faz bem para o ego, faz bem para ele, porque todo mundo depende dele, ele é uma pessoa extremamente requisitada. Tudo que se precisa fazer na empresa, pergunta-se para ele, e aí, com toda certeza, ele é uma pessoa importante e que todos dependem dele. Será que é por aí o papel de um líder? Será que é por aí que eu vou formar um grande time e vou estimular as pessoas a crescerem de fato? Uma das coisas que eu vejo muito são pessoas que perguntando coisas simples. Você olha dentro de uma empresa como gestor, vem perguntas muito óbvias. Por quê? As pessoas têm medo de pensar, as pessoas não são estimuladas em suas reflexões. E se a gente começa a estimular as pessoas em suas reflexões, a gente começa a ter pessoas melhores. Por quê? O que é um problema? Um problema é algo que tem solução. Porque o que não tem solução não é problema, é um fato. Para resolver um problema é necessário o quê? Conhecimento e é necessário pensar. E qual é o caminho mais fácil para resolver um problema? As pessoas não querem pensar, o cérebro ele quer gastar cada vez menos energia. E um líder que treina a equipe gastar cada vez menos energia é um líder que treina a equipe perguntar para ele e ele dar respostas. E respostas simples que tomam o tempo dele, tornando ele improdutivo, ele não tem tempo para capacitar as pessoas e não estimula o raciocínio. Isso vai fazer com que seja uma equipe de perguntadores. E o pior de tudo, perguntas óbvias, perguntas simples, que deveria ser já um ponto já vencido dentro de uma estrutura organizacional ou de um projeto. Então, líderes, qual é o conselho que eu te dou? Ajuda a tua equipe a desenvolver raciocínio, pensamento, faça reuniões quando você está com o teu time de vendas, teu time dentro da empresa, faça reuniões que estimule o raciocínio, parta de um ponto para a solução de um problema. E quando achar a solução de um problema, veja que se você tiver 5 pessoas dentro de uma reunião e todas puderem contribuir, você forma o sexto pensamento, o sexto elemento que a gente chama. E através desse sexto
elemento é que vem as grandes soluções, as grandes sacadas, as grandes decisões, as estratégias são definidas. Só que, quando você é fechado em si mesmo, você não vai atingir esse objetivo. Você vai continuar sendo um líder, infelizmente, um líder medíocre, olhando para si mesmo e baseado no seu próprio desempenho. Tem lugar assim, tem lugares para todo mundo, o mercado absorve, né, todo tipo de profissional, mas a pergunta aqui respondendo é exatamente essa linha de raciocínio que eu gostaria de levar vocês a refletir sobre isso, tá bom? Então, ficamos por aqui hoje. Isso é o que eu queria deixar para vocês como conteúdo, como crescimento, como estrutura. Espero que vocês tenham curtido. Deixe os comentários. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica aqui no sininho, se inscreve no canal, receba as notificações e nos acompanhe. E tamo junto nessa. Como eu sempre digo, se você pode tudo, você pode liderar. Valeu, galera!